Bom, boa tarde, pessoal. Se todo mundo estiver me ouvindo aí, pode dar um ok no chat, só pra gente ter um controle, ver se tá tudo bem. Beleza, parece que tá tudo ok com todo mundo. Então, vamos lá. Boa tarde pra todo mundo, meu nome é Osmar, e hoje a gente vai começar a segunda parte do treinamento do WhatsApp Gold. Primeiramente eu vou voltar um pouco no que a gente viu ontem, né? Dar um resumo por cima sobre algumas coisas, porque teve pessoas que não puderam comparecer ontem, então estão conversando aí hoje com a gente. Então, vamos dar uma revisada do que a gente viu e quando a gente acabar, a gente parte para a segunda parte do nosso treinamento, beleza? Vamos lá. Bom, ontem a gente viu, começamos a ver e terminamos como descobrir dispositivos, aplicar as credenciais, fazer os alertas, criar grupos dinâmicos e etc. Agora, a gente vai revisar um pouquinho isso, só por cima, para todo mundo ter certeza que pegou a manha, como é que faz mesmo. E aí a gente passa para a próxima parte do treinamento. Então vamos lá. Primeiramente sobre o console de descoberta do WhatsApp Gold e sobre os 4 tipos de descoberta. Falar um pouquinho sobre o primeiro tipo de descoberta, que seria o SNMP Smart Scan. Bom, como eu já disse, a gente precisa de um IP só de, de algum dispositivo. Assim, o SNMP consegue fazer o GET e o response de message, uma troca de informações, e pegar todos os dispositivos conectados ao SNMP na sua rede. Então, com a profundidade do scan aqui é o nível que ele vai para pegar a sua subrede, a sua subnet, e assim ele consegue trazer para nós todos os dispositivos da sua rede via SNMP. Outro tipo de descoberta seria sobre o IP, que a gente define o IP de start e o IP de fim, e todos os IPs dentro desse range, ele vai lá e busca, tenta fazer o echo, como eu expliquei ontem, e se houver o echo reply, ele adiciona ao WhatsApp. Quer dizer que o dispositivo está apto a responder via o protocolo ICMP. O terceiro tipo de descoberta é o host file scan, que a gente faz o upload para dentro do WhatsApp, dentro do bloco de notas, com todos os IPs que a gente quer descobrir, e o WhatsApp traz para a gente quais conseguiram responder ou não. E por último, a descoberta aqui está relacionada ao plugin WhatsApp Virtual, que é o VMware Scan, que ela se conecta à API do vCenter e traz para a gente todos os hosts e os servers que estão disponíveis, que conseguiram responder a, a, a requisição do WhatsApp Gold. Aqui temos as credenciais que a gente tem que estar previamente configuradas, principalmente nas descobertas de VMware e SNMP. Se as credenciais não estiverem devidamente corretas, ele não vai trazer para a gente todas as máquinas. Também vimos o método aqui, que seriam de ping, e o timeout e as tentativas de echo dele. E também temos aqui o timeout do SNMP e as tentativas de get do SNMP. Então, quanto mais tentativas de retry, mais vezes o get ele vai tentar para buscar informações.
temos também o timeout do WMI. Falamos um pouco sobre merge level e também as opções de trazer os hostnames, usar o sysname para nomear os dispositivos, fazer um scan do seu ambiente, pegar as informações de Layer 2 e também as informações de UI, que é bem legal essa ferramenta dentro do WhatsApp Gold. Bom, depois que a gente fez a descoberta e trouxe para dentro do WhatsApp, antes eu vou falar um pouco sobre o Device Role também, que eu falei um pouquinho ontem. Então, aqui nessa abinha Advanced e Device Role Settings, a gente especifica a configuração do comportamento do dispositivo. Então, se ele for descoberto como device, por exemplo, ele vai adicionar todos esses performance monitors, no caso, active monitors e etc. Então, a gente pode estar tendo controle de dispositivos que a gente descobre e assim não precisa ficar adicionando monitores ou credenciais ou ações para cada um. Depois seja tudo previamente configurado e exit aqui. E se os dispositivos forem adicionados ao WhatsApp, eles vão aparecer desse jeito aqui. Eu já falei um pouco também sobre grupos não dinâmicos, que são aqueles que, quando a descoberta é rodada dentro do WhatsApp, eles automaticamente se criam aqui dentro. E a gente pode copiar, deletar ou mover os dispositivos dentro dos grupos não dinâmicos. Os grupos dinâmicos são aqueles baseados nos seus atributos, no campo atributos que eu expliquei ontem também, vou explicar daqui a pouco. Então, com o controle dos atributos, a gente consegue fazer os grupos dinâmicos. Bom, para criar um novo grupo dinâmico, basta clicar no botão direito e novo grupo dinâmico ou um grupo normal. Também diz que se a gente quiser adicionar um dispositivo e não precisar rodar a descoberta inteira, basta colocar o IP dele aqui e selecionar a credencial. O WhatsApp Gold puxa também. Falei também sobre um pouco sobre Bulk Field Change, que seria a mudança em massa do WhatsApp. Então, a gente não precisa ficar mudando configuração um por um, a gente seleciona os dispositivos, clica no botão direito e vai em Bulk Field Change. Aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo em massa, então, por exemplo, aplicando credenciais, mudando o intervalo de pooling, aplicando modo de manutenção e etc. Várias opções aqui para a gente aplicar com Bulk Field Change. Falei também sobre todas as abinhas das propriedades do dispositivo. Então, na aba geral, a gente tem o IP dele e o nome do hostname dele, o tipo de pooling que a gente quer usar e o tipo do dispositivo que a gente pode estar mudando aqui. Também, se o dispositivo responder a 2 IPs, para não precisar adicionar outro device ao WhatsApp Gold e contar mais uma licença, a gente só adiciona outra interface dele aqui, ele vai responder pelos dois IPs. Falei um pouco sobre Performance Monitors, que são aqueles que nos geram os relatórios e também é bastante importante a gente prestar atenção nesses caras aqui, porque com eles a gente consegue tirar o relatório, ver a quantidade de utilização do seu ambiente. Então, falei também que eles são pré-definidos com um endereço e que se talvez não funcionar dentro dos seus dispositivos, basta baixar a MIB e adicionar o WhatsApp. E se assim não mesmo funcionar, contatar o fabricante para a gente conseguir criar um Performance Monitor Custom com aquela OID para a gente conseguir monitorar tal serviço que o WhatsApp Gold não pegou por padrão. Então, com esse OID que você vai buscar lá no fabricante, a gente consegue pegar as informações que o WhatsApp Gold não conseguiu pegar por padrão. Falei também sobre os Active Monitors, são aqueles monitores ativos que ficam de 60 em 60 segundos indo no dispositivo fazendo o get para buscar informações. Eles também são responsáveis pelas ações, que a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, as ações via Admin Console são baseadas nos monitores ativos. Então,
A gente pode também estar adicionando uma lista bem extensa de monitores ativos, que expliquei um pouco delas ontem. E com elas a gente pode ter o controle dos nossos serviços, pastas, monitores HTTP e etc. Sobre os Passive Monitors, também expliquei que eles são os monitores relacionados aos logs, que avisam quando chega algum log específico ou não. E os 3 tipos de log que o WhatsApp consegue recolher é os traps de SNMP, o syslog e o Windows Event Log. Falei também sobre as ações individuais ou uma política de ação. Se a gente tiver uma ação individual, a gente consegue adicionar cada estado dela separadamente aqui dentro do WhatsApp Gold, com diferentes ações, mas com o mesmo state change, ou aplicar uma política de ação, que foi aquela que a gente criou, que a gente pode estar aplicando a outros dispositivos. Então, a gente tem uma política com várias ações dentro. Fica a gosto do cliente qual ele gostaria de implementar na sua rede. Falei um pouco sobre credenciais, que são aquelas que nos dão o acesso ao dispositivo. Então, antes de a gente estar rodando a descoberta dentro do WhatsApp, a gente precisa ir nos dispositivos e configurar o SNMP, ver certinho a community dele, deixar tudo anotado e para a gente conseguir ter a credencial dentro do WhatsApp. Falei um pouco dos tipos de credenciais, que são os 3 tipos de SNMP, de Windows, ADO para conexão de banco de dados, Telnet, SSH e VM. Bem simples também essa parte. Na aba de pooling a gente tem o pooling dos dispositivos, então aqui é uma mudança geral, mas também podemos mudar somente ao monitor, que a gente for aqui em Advanced, a gente vai ter a opção de mudar somente para esse monitor ou mudar no dispositivo como um todo. Também temos o modo de manutenção, que ele para o pooling, então se eu tiver um dispositivo em manutenção, ele não vai estar monitorando mais nada, nem mandando ações, nem nada. Então, se a gente quiser fazer uma mudança do dispositivo e não quiser receber alertas e a gente não estar monitorando mesmo o dispositivo, a gente define um modo de manutenção ou também a gente agenda um modo de manutenção. Então, em tais dias ele vai ficar em manutenção. Então, está aqui. A aba de virtualização, que é voltada ao plugin What's Virtual, eu vou falar daqui a pouco também. Como esse dispositivo aqui não é uma VMware, então a gente não deu a opção de virtualization. No campo notes, que a gente pode estar colocando alguma nota sobre esse dispositivo, para quem estiver administrando saber qual ação ele precisa fazer, para quem deve contatar e etc. Somente o campo de controle mesmo. Aqui são os menus rápidos, que quando a gente clica com o botão direito em cima do dispositivo, a gente tem esses 4 tipos de menus rápidos aqui. Então, eles são configurados dentro dessa aba. Os atributos, que a gente pode ter o controle nos grupos dinâmicos. Então, a gente pode estar fazendo a mudança dos atributos aqui. E assim conseguir criar grupos dinâmicos. E as tasks, que são tasks que já estão agendadas aqui no WhatsApp. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre essas tasks que são agendadas aqui. Bom, falei também que o WhatsApp ele funciona em serviços, então aqui tem o console de serviços do WhatsApp, então cada serviço é voltado a um processo do WhatsApp. Então, cada serviço é importante para o bom funcionamento do WhatsApp e o único que quem não tem o failover, que é o segundo WhatsApp, que se um caiu, ele entra no lugar dele. Então, quem não tem o failover, o único serviço que deve estar parado seria esse. O resto deve estar todo mundo rodando. Se tem algum problema de algum serviço, basta dar um restart nele aqui e o serviço volta. Lembrando que se a gente tiver alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que seja de algum tópico que eu já passei ou ainda não passei, pode estar escrevendo no chat que eu vou estar respondendo sem medo.
Bom, falei também sobre o backup do database do WhatsApp. Então, para a gente estar rodando o backup, basta clicar aqui que ele vai fazer o backup ou voltar o backup de algum que a gente já havia feito posteriormente. Então, para voltar o backup, basta clicar aqui no botão Restore e é bem fácil de fazer. Ou também a gente pode fazer o backup ou voltar o backup do Flow Monitor, como também das nossas Layer 2. E aqui tem a ferramenta de controle do WhatsApp. Então aqui você pode ver em quanto que está o seu banco de dados, o limite dele. E aqui a gente pode checar por tabelas fragmentadas. Então se estiver um pouquinho lento seu banco de dados, você dá um check aqui e dá um optimize aqui depois. Então ele vai dar uma otimizada nas suas tabelas. Também tem uma opção de compactar esse database. Aqui em Table Maintenance a gente vai ver o tamanho das nossas tabelas e se tem alguma linha ou coluna expirada. Se tiver, basta clicar no Purge, que ele vai lá e deleta essa linha expirada. Bom, falei também sobre as opções do nosso WhatsApp Gold. Então aqui na aba geral a gente define a Polling Engine, as ações, se a gente quer que elas sejam habilitadas ou não, os Performance Monitors, o WhatsApp Virtual, que é um plugin que eu vou falar daqui a pouco, e esse modo especial aqui do WhatsApp. Falei também que os Device States são totalmente customizáveis, então a gente pode estar customizando os estados do nosso dispositivo. Aqui são os listeners dos nossos Passive Monitors. Aqui uma abinha bastante importante também, que é o tempo que as informações vão ficar guardadas dentro do WhatsApp. Então, os Performance Monitors, Active Monitors, Passive Monitors, do WhatsApp Configured e do WhatsApp Virtual. Então, previamente configurados desse jeitinho assim. E a gente pode estar mudando essas configurações, mas lembrando que quanto mais tempo, maior fica o banco. Também a gente pode estar mudando as fontes do WhatsApp, aumentando o tamanho, mudando para itálico, bold. E aqui é somente o formato da data que vai aparecer dentro do WhatsApp. Falei também sobre os mapas de Layer 2, que é totalmente customizáveis dentro da interface console admin. Então a gente pode estar colocando fundos, definindo, a gente pode estar definindo também as dependências, colocando imagens, textos, e para a gente conseguir ter um mapa bem estruturado. Também expliquei sobre o dispositivo em si, como é que a gente vê se ocorreu alguma coisa ou não. Então, esse quadradinho branco à esquerda do dispositivo, ele é relacionado aos Passive Monitors. Então, se chegar algum log aqui ou algum Passive Monitor que esteja previamente configurado, ele vai ficar da cor roxo em vez de branco. O diamante do lado direito do dispositivo quer dizer que esse dispositivo, esse device aqui tem uma credencial de SNMP atrelada a ele. O fundo verdinho quer dizer que o dispositivo está up, nessa cor verde escura quer dizer que ele está up há mais de 20 minutos no caso. O vermelhinho na frente do dispositivo quer dizer que algum monitor ativo está com problema. Então, como ele está vermelhinho aqui e essa estrela de 1 milhão de pontos aqui, quer dizer que ele está há mais de 20 minutos down. Desculpa. Então, há mais de 20 minutos esse monitor ativo está down. Também expliquei se o fundinho do nome aqui, do hostname do dispositivo estiver preto, quer dizer que o estado do dispositivo mudou. E para a gente tirar isso, eu só dar um acknowledge e ele volta para branco. Então, se isso aqui ficar com fundinho preto, eu já sei que algum estado dele mudou. Também expliquei que as linhas verdes representam as conexões e as azuis somente uma conexão visual. Então, se a conexão entre esses dois dispositivos cair, essa linha vai ficar verde. Mas se a conexão entre esses dois dispositivos cair, essa linha não vai ficar vermelha, no caso. Essa linha não vai ficar vermelha. É só visual. Bom, falei um pouco também sobre a interface web, que é aqui que a gente consegue tirar os relatórios do WhatsApp Gold. Na aba Reports, aqui a gente tem vários tipos de relatórios.
Na aba Device a gente consegue ter o controle dos dispositivos. Na aba Dashboard seriam os nossos dashboards aqui. A gente pode ter o controle dos alertas, dos usuários, dos monitores, etc. Na aba Inventário a gente tem o inventário dos nossos dispositivos. Lembrando que para ter o inventário também precisa das credenciais para o WhatsApp Code ir lá conseguir fazer o get e trazer essas informações. Então a gente tem algumas informações legais como os softwares instalados no dispositivo, a conectividade dele, as portas usadas, ver a sua VLAN ou ver as suas subnets e também ter controle dos seus serviços, fazer o update pelo WhatsApp e as informações de garantia, para ter um controle legal sobre os dispositivos. Falei também que aqui na abinha admin a gente consegue ter o controle daquele painel de serviços, todos os monitores, as ações, as credenciais. A autenticação externa é aquela que a gente faz via AD, então se a gente quiser integrar o AD ao WhatsApp, para os usuários conseguirem também acessar o WhatsApp, a gente consegue. A gente pode aplicar os packs de tradução. Aqui na aba User a gente tem o controle de todos os usuários que têm acesso ao WhatsApp Gold. Também temos as tasks e as configurações de e-mail. E também temos essa opçãozinha de Dashboard Views, que é aquela que a gente copia o nosso dashboard criado para outro usuário. Porque se a gente criar um novo dashboard aqui, no caso, o outro usuário não vai conseguir ver. Mas se eu quero que ele tenha acesso também a esse dashboard, eu copio para ele. Aqui também na aba Wireless tem aquela ferramenta que é voltada aos dispositivos wireless. Então, comprando o WhatsApp, você já vai ter essa ferramenta wireless. Aqui a gente não tem nenhum dispositivo wireless, então por isso que a gente não tem nenhuma AP ou nenhuma controller aqui aparecendo para a gente. Mas é bem fácil de configurar e ele te dá uma visão legal de como é que está o sinal dos seus dispositivos conectados, quem está conectado, o quanto está usando da sua rede e também te dá um mapinha de onde que está os seus APs e quem está conectado ao quê. É um mapinha bem legal, parecido com isso que a gente tem do WhatsApp aqui. Falei sobre o Alert Center, que é as ações via interface web. Então, essas ações elas são voltadas ao Flow Monitor, aos Passive Monitors e aos Performance Monitors. Então, aqui no caso a gente faz as ações voltadas aos monitores ativos, aqui a gente faz as ações voltadas aos monitores de performance ou passivos. Então, no caso, se minha utilização de CPU passar de 90%, durante 30 minutos ele vai me alertar com essa notificação aqui. Expliquei também como faz a notificação e também expliquei que via interface web a gente tem ela não é tão rica em alertas como a interface console. Ela só consegue mandar e-mail ou um SMS. Aqui a gente tem o controle de todos os alertas que foram gerados pelo WhatsApp e os alertas que foram gerados também antigamente. Ele tem o controle de todos os alertas aqui. Aqui na abinha de logs a gente tem o controle de todos os logs gerados pelos dispositivos que estão adicionados ao WhatsApp. Então a gente pode ter o controle de tudo que está dando errado aqui, ó. Em General, em Erro Logs, a gente pode vir na aba Log, que ela guarda tudo que o WhatsApp tentar fazer, ela vai guardar. Então aqui a gente está tendo algum errinho e está guardando também, e esse erro está se repetindo várias vezes. Então, com essa abinha Logger aqui, a gente pode ver o que está dando errado com o WhatsApp e tentar resolver. Temos vários tipos de logs aqui, como vocês podem ver, e também alguns logs relacionados aos grupos. Então, a gente pode tirar também relatórios pelos esses logs. Falei um pouquinho também das umas outras ferramentas que o WhatsApp está dentro do WhatsApp, então como o ping, um trace route ou um lookup dos dispositivos. Expliquei um pouco sobre o SNMP MIB Walker, que é aquela ferramentinha que pega a MIB do dispositivo
e tenta fazer o GET dentro dele para buscar os OIDs. O MIB File Explorer, que é exatamente quase a mesma coisa, só que ele procura dentro da MIB, você tem um controle da MIB, das MIBs que estão dentro do WhatsApp. Uma ferramenta de MAC Address aqui, uma ferramenta de Diagnostic. Também temos uma ferramenta de Web Performance Monitor, que mostra as suas interfaces, os seus monitores também. Um Web Task Manager, que é exatamente igual ao gerenciador de tarefas do Windows, mas pelo WhatsApp, via SNMP ou WMI. E mais uma ferramenta de Layer 2, 3 aqui, e outra de IP Address Finder. São ferramentas também bastante legais para a gente estar usando com o WhatsApp. Falei sobre os dashboards, que são totalmente customizáveis, e os conteúdos ficam dentro dessas pastinhas aqui. Então, por exemplo, se a gente quiser adicionar um mapa, basta vir aqui e dar um add nesse Map View, dentro da pastinha General. E também é bem rico em dashboards aqui, bem completo. Falei também que a gente pode estar exportando esses dashboards via PDF ou mandar e-mail para as pessoas que necessitam ter a visão desses dashboards, como também a gente pode estar agendando os relatórios de e-mail. Então, o tamanho e os tipos de relatórios são bem grandes, então não dá para falar um por um, mas são bem fáceis de customizar. Basta adicionar, clicar no menu e clicar configure. Aí você vai ter todas as opções do dashboard. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente já havia passado ontem e deu uma retomada hoje? Se alguém tiver, pode falar no chat que a gente já vai passar para o próximo tópico, que seriam os plugins hoje. Vamos lá, já que ninguém tem dúvida nenhuma, uma dúvida aqui no chat, vamos esperar. Bom, temos aqui o nosso amigo Leonardo, me perguntou que ele teve um problema hoje de não receber o alerta de disco do servidor. Passou dos 90% de utilização e ele não recebeu o e-mail. Bom, Leonardo, você sabe se passou por mais de tantos minutos pré-configurados? Porque aqui no caso a gente tem, aqui no caso de disco, passou de 90%. Nós temos um tempo limite, então ele deve ir pré-configurado aqui 30 minutos. Aqui no caso, no meu está um dia. Então, se ele não ficar acima de 95 por um dia, ele não vai mandar o alerta mesmo. Como também pode ser que o serviço do alerta também esteja parado ou alguma outra variável. A gente precisa dar uma olhadinha aí no seu ambiente depois para ver o que pode ser de verdade. Mas tenta ver se ele ficou mais de um dia mesmo acima de 95%, senão ele não ia mandar o e-mail mesmo, certo? Beleza, de nada. Vamos lá, então, passar para a parte 2 do nosso treinamento hoje, que é voltada aos plugins do WhatsApp. Então, o plugin do WhatsApp é um complemento que a gente tem para estender as nossas funcionalidades dentro
da nossa ferramenta de monitoramento, que é o WhatsApp Gold. Então, a gente tem diversos plugins e alguns podem ser vendidos em standalone, que a gente não necessita do WhatsApp para tê-los, mas a maioria deles são built-in, então já estão dentro do WhatsApp. Com a versão demo do WhatsApp que a gente baixa lá no site durante 30 dias, a gente tem os 30 dias para usar ela, todos os plugins já vêm habilitados, menos o Event Log Manager, que a gente tem que estar entrando em contato com o AppSuite para conseguir um 30 dias de teste para vocês também. Mas a maioria deles já vem habilitado dentro do WhatsApp e você não precisa instalá-los de novo. Então, um belo conceito do WhatsApp é uma instalação. Então, uma vez que você instala, já vem todos os plugins instalados e depois que a gente compra eles, basta rodar o serial number lá e ele vai habilitar. Então, é bem legal, a gente não precisa ficar instalando nenhum plugin depois de comprar o WhatsApp Gold. Então, o primeiro plugin que eu vou estar apresentando a vocês é o WhatsVirtual. O WhatsVirtual é aquele monitor de estatística para um host virtual. Então, ele se conecta à API do vCenter e traz para a gente todas as nossas blades, lâminas, hosts e etc. dentro do WhatsApp. Lembrando que esse plugin só funciona com VM. A gente tem a AppSuite já está no roadmap dela para tentar colocar outras ferramentas como Hyper-V, etc. Vamos ver se eles trazem essa inovação para a gente. Mas, por enquanto, a gente só consegue rodar esse plugin em cima das VMwares. Então, seria aqui nessa abinha Virtual, dentro do WhatsApp na Interface Web, em Map. Aqui no caso, a gente não trabalha com máquinas virtuais, então a gente não tem um mapa para apresentar a vocês, mas ele é bem fácil de ser configurado. Basta a gente estar adicionando a máquina, o vCenter no caso, ao WhatsApp Gold e nas suas propriedades e adicionar a credencial de VM. Com essa credencial de VM, o WhatsApp Gold vai conseguir dar o get dentro da API do vCenter e trazer todas as informações para a gente. Então, depois que ele traz todas as informações, ele pega e monta um mapa de todas as lâminas e blades aqui para dentro do WhatsApp e monta esse mapinha para a gente aqui. O mapa ele faz o upload e a coleta dos dados a cada 5 minutos. E também esse tempo é totalmente customizável aqui dentro dessa barrinha aqui dentro do WhatsApp. Então, com o mapinha aqui que a gente vai ter, a gente consegue ter o controle dessas máquinas virtuais. A gente também consegue tomar ações em cima dessas máquinas. Então, com esse plugin, você vai trazer o VMware para dentro do WhatsApp. Então, assim a gente vai conseguir dar um snapshot dessa máquina, subir, descer uma máquina, dar um pause nela, e etc. Todas as ações que a gente consegue fazer dentro do VM, a gente consegue fazer também por esse plugin WhatsVirtual no WhatsApp, já que é uma ferramenta de integração das duas ferramentas. Então, é um plugin bastante bacana e traz para a gente uma visualização bem legal da nossa rede virtual. Também temos aqui a segunda abinha de Event Log. Então, o WhatsVirtual ele vai coletar e guardar todos os logs de eventos que foram gerados pelas máquinas virtuais. Então, a gente pode mudar o range aqui e ter o controle de todos os logs que forem gravados pelo WhatsApp. A gente não tem nenhum log aqui no caso, porque a gente não trabalha com máquina virtual de VM. Então, eu vou ficar devendo isso aí para vocês. Bom, o próximo plugin que eu vou estar apresentando para vocês e mostrando é o What's Configured. O que ele faz? Então, esse plugin ele é voltado para switches, roteadores, e a gente tem o controle da configuração dele. Então, se eu tiver, no caso, uma empresa grande com 100 switches e roteadores e eu quiser aplicar uma configuração em massa, basta eu trazer para dentro do WhatsApp todos os dispositivos e fazer um agendamento de uma task, por exemplo.
Assim o WhatsApp vai conseguir aplicar essa mudança de configuração para todos os dispositivos de uma vez só. Ou também eu tenho controle sobre eles. Se alguém mudar alguma configuração ou, sei lá, tentar entrar e errar a senha, a gente também vai ficar sabendo. Ele também já vem habilitado no WhatsApp Gold na versão de testes e fica aqui na versão, na interface Admin Console, na abinha Configure e essas quatro opções que a gente tem aqui. Então a gente vai trabalhar com a Configure Task Library. Então, para agendar uma task aqui dentro do WhatsApp, eu já tenho duas pré-criadas aqui. Então, é uma task de adicionar uma credencial aos dispositivos. Então, por exemplo, eu teria 50 roteadores e queria adicionar uma credencial daqui a um mês para todos. Basta eu rodar essa task aqui e ele vai adicionar a credencial a todos os dispositivos. E eu também tenho um backup de configuração que já está rodando dentro do WhatsApp. Então, se eu quiser pegar a configuração dos meus roteadores e modems, basta eu... essa aqui ela está configurada para rodar todos os dias. Então, todo dia que ela rodar, ela vai trazer para dentro do WhatsApp as configurações dos nossos switches roteadores. Assim a gente consegue ter um backup. Se der algum problema, a gente consegue voltar ao backup. Para implementar isso é extremamente fácil. Então, depois que a gente compra o plugin e aplica o serial number, ele vai ficar habilitado para a gente. E a gente tem dois tipos de task para rodar dentro desse plugin. Então, a primeira é uma task de schedule, que a gente consegue agendar, e outra é uma task de password. Então, primeiro eu vou falar sobre a task agendável. Então, aqui na task agendável, por definição, eu tenho já dois tipos de scripts pré-configurados no WhatsApp. Então, o primeiro script é o de backup da configuração de start dos meus dispositivos, ou backup da configuração que já esteja rodando no meu dispositivo. Essas duas já são pré-configuradas dentro do WhatsApp e já nos dá uma visão bacana das nossas configurações. Para que a gente pode também estar implementando novos scripts de configurações, basta adicionar o script aqui e adicionar para dentro do plugin. E ele vai rodar esses scripts sim. Então basta dar um nome à nossa task, escolher o tipo de script que a gente quer rodar e escolher a quais dispositivos a gente vai querer adicionar essa task. Então eu posso estar selecionando vários ao mesmo tempo, dando um OK aqui, e aqui no caso eu rodaria essa task de backup das configurações de início para todos esses dispositivos abaixo. Além disso, eu também posso ter um threshold. Então, eu posso ser alertado quando alguma coisa acontecer. Então, além de eu fazer o meu backup de configuração de start, eu também posso ter um alerta no meu e-mail quando alguma configuração for mudada. Então, se alguém mudar qualquer configuração no meu dispositivo, ele vai lá e me aciona por e-mail falando que tal pessoa fez isso em tal switch, ou roteador ou modem. Também tem uma opção de, quando o dispositivo não conseguir enxergar a gente é notificado. Quando ele conseguir rodar no dispositivo, a gente também é notificado. Ou quando algumas políticas dessa aqui não rodarem, ele vai nos notificar. As notificações são baseadas no Alert Center. Então, tudo que a gente configurou lá na interface web, a gente vai ter acesso aqui. Então, para a gente ter acesso a essa notificação, a gente precisa configurar lá na interface web primeiro, antes de configurar o WhatsApp Configured. Esqueci da abinha Schedule. Então, temos a abinha aqui também Schedule, que a gente vai agendar essas configurações. Então, todos os dias, às 1h57, ele vai rodar essa configuração. Então, basta deixar pré-configurado desse jeitinho assim, que ele vai rodar essa configuração e guardar o backup para a gente. Outro tipo de teste que a gente tem é de password. Então, a gente pode adicionar uma credencial
aos dispositivos. Então, eu posso estar adicionando uma credencial, removendo a credencial ou mudando uma credencial. Então, aqui no caso, eu adicionaria uma credencial do tipo SNMP, e aqui tem todas que já estão pré-criadas no WhatsApp, que eu criei. Então, ele vai adicionar essa credencial aos dispositivos que eu der um ADD aqui. Então, gostaria que adicionasse as minhas credenciais a esses dispositivos aqui embaixo. Então, daqui todos os dias ou daqui um mês e etc., ele vai lá e adiciona essa credencial aqui a esses dispositivos aqui. Posso estar removendo um, removendo todos, adicionando, e assim o WhatsApp vai fazer essa task. Já tem uma criada aqui de password, que eu criei mais tarde, e ela está pré-configurada para esse dispositivo, então se eu quiser remover ele ou adicioná-lo de novo, eu venho aqui e coloco ele de novo. E se eu quiser adicionar essa credencial a ele, eu dou um run now. Então eu vou dar um sim, eu poderia dar um sim e ele adicionaria aquela task, aquela credencial ao meu dispositivo. Como também eu posso estar, não preciso esperar o meu agendamento rodar. Eu posso vir um run now aqui e dar um sim, ele vai guardar a configuração, um backup de configuração dos meus dispositivos que estão pré-configurados. Então é um plugin bem legal para quem quer ter o controle dos seus dispositivos, né? E se alguém mudar qualquer configuração em qualquer hora, em qualquer switch, a gente vai estar sabendo quem foi e assim evitando qualquer confronto dentro da empresa. Alguém tem alguma dúvida sobre esse plugin ou qualquer tópico que eu já tenha passado? Sobre esse plugin ou sobre a VM? Pode estar escrevendo no chat que eu vou estar respondendo. Já que não tem nenhuma dúvida, vamos dar continuidade ao nosso treinamento. O próximo plugin seria o WhatsApp Connected. O que seria o WhatsApp Connected? Bom, antes da versão 16 do WhatsApp Gold, esse plugin WhatsApp Connected já era vendido separado ao WhatsApp Gold. Só que a IPSuite resolveu estar integrando ele ao WhatsApp Gold. Então, quando você comprar a licença do seu WhatsApp, você vai estar ganhando um plugin totalmente grátis, que seria o WhatsApp Connect. E o que ele faz para a gente? Ele nos mostra quem está conectado a qual dispositivo e nos forma esses mapas de layer 2 que a gente está vendo aqui. Então, sem esse plugin, a gente não seria capaz de fazer esses mapas, ou quem está configurado aqui, quais são as dependências dos dispositivos. Ele já faz isso tudo automaticamente. É um plugin bem legal e ainda bem que a Persuite resolveu integrar o WhatsApp Gold. Então, é um plugin, entre aspas, totalmente grátis para a gente conseguir, para a gente estar usando. A gente não precisa estar configurando ele, como ele já é integrado ao WhatsApp Gold. Quando você instala o seu WhatsApp, ele já vai estar instalado também e configurado. Ele roda junto com a nossa descoberta de dispositivos, então toda vez que você rodar a descoberta, ele vai rodar junto também para tentar pegar as conexões dos dispositivos e as Layer 2 para a gente formar os nossos mapas. É um plugin bastante bacana também. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então vamos lá passar para o próximo plugin do WhatsApp Gold. O próximo plugin que eu vou estar falando para vocês é um plugin bastante importante e bastante legal, que a maioria das empresas gostariam de ter essa visão e hoje em dia a gente não tem essa visão, que seria o Flow Monitor. O que é o Flow Monitor? Bom, é um analisador de fluxo de dados dentro do WhatsApp Gold. Então a gente consegue analisar todos os pacotes, todos os fluxos que estão passando dentro dos nossos dispositivos. Com esse plugin a gente consegue ver qual máquina está conversando com qual o protocolo que ela está mais usando, qual pacote que ela está mandando mais.
quantas vezes ela está mandando esse pacote e qual a utilização dela dentro da rede. Então, se alguma máquina estiver puxando muita rede ou mandando muita informação dentro da nossa rede, a gente vai ter o conhecimento disso com esse plugin. É um plugin muito legal e nos dá uma visão muito legal também dos nossos, da utilização da nossa rede. Então, no plugin a gente tem os relatórios, como a gente já tinha no WhatsApp mesmo, mas aqui a gente consegue ter uma visão bastante bacana do que está acontecendo. Então, eu tenho somente uma simulação aqui dos top protocolos, qual protocolo que está mais, que essa minha interface 99 aqui, 776, está mandando. Então, dentro dessa minha interface, ela está mais mandando o pacote UDP, 85% dos pacotes são UDP, e no 14% dos pacotes são ICMP. Então eu tenho uma visão do que está passando, realmente está passando na minha interface. Por exemplo, as aplicações que mais estão rodando dentro da interface, no caso seria o SMMP, 55% dessa minha interface. E também a NetBIOS, que está puxando 99% de utilização da minha interface. E também tem as outras aqui que são pacotes não identificados, que a gente pode estar identificando eles para dentro do WhatsApp, dentro do Flow Monitor que eu já vou explicar. A gente também pode estar vendo os top senders, quais são as máquinas que estão mais mandando dentro dessa minha interface. Então, dentro dessa minha interface, as duas máquinas que a gente está conversando mais são a 06, em 70%, e a 2, em 29%. E tem as outras aqui que não tem nada. Então, a gente só está conversando com essas duas. Então, quem está mais mandando para essa minha interface são essas duas máquinas. Agora, atualizou para uma só. E qual máquina está recebendo mais dessa minha interface? No caso, seria que a 99, 100%. Então, só estou mandando tráfego dessa interface para a minha máquina 99. Eu também posso estar adicionando outros tipos de relatórios, como os domínios que mais estão mandando, que mais estão recebendo, countries, que seriam os países que ele pode estar fazendo esse relatório também, os grupos que mais estão recebendo ou mandando, os tipos de serviços, as conversações, as portas, quais estão mais mandando, e também temos os troubleshootings. Então a gente pode ver quais dispositivos estão conversando com quais, e também quais estão mandando com quais. Então, a gente, usando essas duas opções, a gente vê quais dispositivos estão conversando mais entre eles e o que eles estão conversando. Vamos ter o controle de o que está passando dentro dessa interface. Como também posso ver quem mais tentou fazer conexões falhas. Então, quem mais tentou conectar e não conseguiu, e os tipos de conexões também que não conseguiram se conectar na minha interface. Então, se eu deixar tudo isso marcado, eu vou ter um painel bastante grande de informações que, como é uma simulação, acho que ele não vai conseguir carregar aqui. Então, ele viu que a gente está conversando mais com o RST 0206, mandando, aqui no caso, e recebendo mais da 99. E essas são as duas aqui, a gente não vai ter visualização, porque como é uma simulação, não tem uma conexão falha. Mas a gente pode estar fazendo o gerenciamento desses relatórios aqui dentro dessa minha opção. Então, a gente pode estar tirando esses relatórios que não são úteis para a gente e adicionando outros dentro dessa nossa dashboard. É um plugin bastante bacana e a gente tem outras funções além dessa, como ver os logs das interfaces, o uso da largura de banda, o uso das interfaces, medir o QoS da nossa interface, ver os tráfegos do nosso host e também temos algumas opções de configuração do nosso Flow Monitor. É um plugin que
nos dá a visão do que está passando, como eu já disse, e que várias empresas gostariam de ter essa visão e hoje em dia não tem. Então, com o Flow Monitor, dentro de uma empresa grande ou média ou pequena empresa, a gente consegue ter uma visão de o que o usuário ou as máquinas, servidores, roteadores estão fazendo dentro da nossa rede. Então, é um plugin bastante legal e sugiro a todos que tentem testar esse plugin dentro da empresa, que vai dar uma visão legal das suas interfaces. Alguém tem alguma dúvida sobre o Flow Monitor ou What's Connected e What's Configured que eu já falei? Até mesmo o OS Virtual? Tem uma pergunta aqui no chat que está me perguntando se é muito difícil de configurar o Flow Monitor. Bom, o Flow Monitor ele é meio complicado e trabalhoso de fazer sim, mas com você pegando o seu switch, o roteador, o modem e exportando os dados de Flow, primeiramente você precisa ter um dispositivo com a tecnologia Flow, S-Flow, J-Flow, qualquer tecnologia Flow, o WhatsApp Gold vai estar aceitando. Então você pega essa tecnologia Flow, habilita ela na porta 9999 e direciona para o WhatsApp. Então, direcionando para o servidor do WhatsApp, a gente consegue pegar esses dados Flow e trazer para dentro do WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida de configuração mais a fundo, pode estar me perguntando ou passando e-mail para mim, que eu vou estar respondendo, com certeza. E tem mais alguma outra dúvida? Vamos lá, voltar ao próximo tópico, ao próximo plugin do WhatsApp Group. Lembrando que desses plugins que eu já falei, todos são built-in, então nenhum é vendido separadamente, então nenhum consegue ser vendido standalone. Existem alguns que rodam standalone, como por exemplo o Log Management, o Alert Fox, o IP Address Manager. Então esses outros plugins do WhatsApp Gold a gente consegue vender eles em standalone. Esses que eu estou citando previamente não consegue. Então o próximo plugin do WhatsApp, que é o plugin mais recente lançado por eles, foi lançado no começo do ano agora, e chegou para desbancar várias outras soluções por aí, é o nosso APM, que seria o Application Performance Monitor. Como funciona? O APM é um gerenciador de aplicações. Então, a gente consegue visualizar a nossa aplicação como um todo. Então, por exemplo, aqui no caso, eu tenho um servidor, os meus servidores da RSTI e minhas máquinas que tem dentro dos meus servidores. Então, um servidor de host VMware, um servidor de AD e um servidor do WhatsApp. Então, eu defino o meu servidor e quais serviços são importantes para esse servidor estar no ar. Então, aqui no caso, por exemplo, no meu servidor de AD, eu tenho minha CPU, meu disco e minha memória. Se esses três estiverem ok, então minha aplicação do servidor AD está no ar. E eu vou ter essa visão em um gráfico aqui de pizza de quais serviços estão rodando. Então, por exemplo, no meu servidor AD, eu tenho 100% das minhas aplicações rodando. Então, é como se eu tivesse um outro WhatsApp dentro do WhatsApp.
Então ele vai monitorar os meus serviços e componentes separadamente, mas me dando uma visão unificada de tudo isso. Então, por exemplo, no meu servidor do WhatsApp, eu tenho minha CPU, meu disco, que passou um pouquinho aqui do threshold, então ele já me avisou, e também tem minha memória. Aqui no caso seria importante até adicionar outros componentes no meu servidor do WhatsApp, que eu vou estar mostrando a vocês como é que faz. Então aqui na aba de configuração do APM, a gente consegue estar adicionando outros componentes à minha aplicação. Então, o meu perfil de servidores RSTI é composto pela aplicação WG, que seria o meu WhatsApp. Então, o que é importante para o meu WhatsApp rodar? É importante o meu CPU, o meu disco, a minha memória. Eu sei que é importante o meu IIS. Então, eu adiciono o IIS ao APM. Então, eu não tenho nada configurado de IIS aqui, eu precisaria configurar esse componente aqui. Então, eu vou adicionar ele ao WhatsApp. Então, eu vou dar um Save and Close. Assim, o IIS foi adicionado. Como ele não tem uma instância, ele não vai deixar eu adicionar ele habilitado. Mas eu configurei a minha instância de IIS e ele me daria a visualização de se esse serviço está rodando ou não. Isso é bastante importante para mim conhecer a minha aplicação como um todo. Então, se eu, por exemplo, tivesse um servidor de nota fiscal eletrônica aqui, eu poderia fazer um perfil de nota fiscal eletrônica e definir quais máquinas compõem a minha nota fiscal eletrônica. Então, eu tenho vários servidores que compõem essa minha nota fiscal eletrônica. Eu adicionaria os servidores abaixo dela e dentro de cada servidor, cada componente que compõe o meu servidor, que compõe a minha nota fiscal eletrônica. O conceito dele é um pouquinho complicado, ele trabalha com perfis, componentes e instâncias, mas ele é bem legal de se trabalhar, pela visão que ele nos dá. Então, com esse gráfico de pizza, a gente consegue ter o controle e de quais serviços estão rodando, se é importante para a minha aplicação ou não. Eu posso também estar definindo um serviço como crítico. Então, se qualquer desses serviços dentro do meu servidor AD parar, e eu sei que ele vai parar o meu servidor de AD, eu defino esse serviço como crítico, e se ele para todos os outros serviços também. Assim, fazendo a minha pizza ficar totalmente vermelha e me dizendo, ó, meu servidor de AD parou. Por causa desse meu componente que é essencial à minha aplicação. Além disso, aqui na barra de status, a gente também tem os relatórios de como é que está o nosso dispositivo. Então, aqui no caso, eu sei que o meu status histórico, eu sei que ele sempre ficou verde. Aqui, e também eu tenho alguns change state log aqui dos meus dispositivos. Então, o meu host VM ficou no ar 26%, 100%, e o resto do tempo ele ficou em warning. Então, quer dizer que algum serviço meu estava parado 79% do tempo. Se eu clicasse em cima do nome aqui, eu veria qual serviço estava parado durante esse tempo. Eu também tenho a visão dos meus outros servidores aqui. Aqui no caso do meu servidor de AD, algum serviço ficou parado 66% do tempo. Então, por isso que ele está vermelho aqui no nosso gráfico. Também tem um log de mudança de estado aqui, falando quando ocorreu a mudança de estado e qual componente que mudou. Então, aqui no caso, os meus 3 componentes estavam up, e o meu componente de disco, que deve ter passado pelo meu threshold, durante 10 minutos ele fez o pooling e resgatou o número de 90%. Então, o meu disco está 90% cheio durante mais de 10 minutos, por isso que ele me avisou. Está acima de 90%. O APM também trabalha com o conceito de up, warning e down. Então, eu vou ter que configurar dentro do meu componente
quando que ele vai ficar em up warning ou quando ele vai ficar para down. Então eu vou ter que ir lá configurar, ó, abaixo de 70% está normal, ele fica em up. Ó, acima de 90% por 10 minutos, ele está um warning, mas não parou, ele só está um warning. E se ele chegar a 99% a mais de 5 minutos, no caso, que ele fique down. Que ele vai me avisar como down. Os tipos de notificação que a gente tem dentro do APM são idênticos ao do WhatsApp Gold, então a gente pode ser notificado quando alguma coisa der errada. Então, ele também trabalha com o conceito de políticas, então a gente precisa fazer a política e falar, ó, quando eu ficar down, ele estava em up. No caso, ele vai pegar todos os estados. A gente pode tirar esse warning manutenção aqui. Então, se ele tiver em up ou warning e for para o estado de down, ele roda essa minha ação aqui. As ações também não são tão ricas quanto o WhatsApp Gold, mas é uma listinha bem legal. Então a gente pode rodar um script, no caso, dentro do APM. Então a gente definiria o script em VB ou em Java e definiria o script aqui e ele rodaria o script quando for ativado aquele threshold. A gente pode também mandar um e-mail que é exatamente igual ao como eu mostrei como configura o e-mail na interface console admin do WhatsApp Gold. Também trabalha com variáveis de percentuais, que eu falei isso sobre ontem. Só que as variáveis de percentuais do APM são um pouquinho diferentes do WhatsApp Gold. Então, se lá no WhatsApp Gold a gente for em help e about e pegar as variáveis de percentuais, aqui a gente também tem as variáveis voltadas ao APM. Então, basta eu vir aqui em help e pegar as variáveis voltadas ao APM, que são variáveis que me mostram os meus componentes, os meus perfis e as minhas instâncias. Então é um pouquinho diferente, então tem que tomar cuidado com isso. Mas também o modo de implementar é idêntico. Depois que a gente configurou o SMTP, no server aqui no APM, escolhe a porta, escolhe o timeout, escolhe para quem vai esse e-mail. Lembrando que a gente pode ter vários e-mails aqui separados por vírgula e sem espaço. Então, eu tenho dois e-mails aqui separados por vírgula e sem espaço. E esse e-mail vindo desse endereço aqui vai chegar para mim e para o meu e-mail de suporte. Se eu quiser usar um e-mail que já existe, aqui no caso whatsappgold@rstay.com.br, eu tenho que usar a autenticação. Então eu venho aqui e autentico para whatsappgold@rstay.com.br e a senha do meu e-mail. Assim ele vai conseguir entrar dentro dessa conta e mandar e-mail para mim e para o suporte. A gente pode usar a conexão encriptada aqui, vai a gosto do cliente. É bem fácil de configurar. Também temos a opção de um log virar um arquivo de texto. Então, toda vez que gerar um log, ele vira um arquivo de texto para a gente. Então, o APM consegue fazer isso dentro das suas ações. E é bem fácil de implementar também. Como também eu posso gerar um Windows Event Log. Se alguma coisa acontecer aqui no meu APM, como ação eu gero um Windows Event Log. Eu também tenho o level dele aqui, se eu quero um log de erro, de warning ou de informação, como o Windows faz dentro dos seus computadores. Eu posso rodar um script de PowerShell, bem simples também, basta eu colocar o meu script aqui, e se precisar de credencial, eu tenho que adicionar a credencial dentro do WhatsApp Admin Console. Lembrando também um tópico que eu esqueci de falar, é que o APM é baseado dentro do WhatsApp Gold. Então, para esses dispositivos aqui, a gente conseguir rodar lá no status e ver os seus componentes, serviços e etc., o dispositivo tem que estar adicionado ao WhatsApp. Ele tem que estar adicionado ao WhatsApp e configurado certinho. Os seus credenciais, o seu SMTP, tudo certinho, para a gente conseguir adicionar os
os componentes dos serviços dentro do APM e rodar os nossos scripts também. Além de script, ele também pode rodar um programa. Então, como ação, ele roda um programa externo ao WhatsApp. Então, a gente pode definir aqui o caminho. Se eu tiver algum argumento que rode o meu programa e o nome do meu programa. Assim como ação, ele vai rodar um programa externo ao WhatsApp. Bem legal também essa opção. Além de rodar um programa, eu posso dar um restart em algum serviço. Então, como ação, eu posso, aqui no caso, deixa eu selecionar um serviço, só para dar um exemplo para vocês. Eu venho aqui, escolho algum dispositivo meu que você já esteve, esse aqui não está configurado, peguei bem errado. Vou pegar minha máquina aqui, então ele vai, também não está dando, deve ser por causa que a gente não tem conexão à internet com essa máquina. Então eu pegaria meu dispositivo e ele me daria a lista de serviços rodando no meu dispositivo. Assim a gente consegue ver qual serviço que a gente quer tomar uma ação em cima. E as duas ações são de start ou de stop. Então se a gente definir uma ação de start, toda vez que o APM estiver monitorando esse serviço e ele cair, como ação ele vai tentar retornar o serviço. Então é uma ação bem legal e bastante usada. Temos também a ação de mandar SMS, que se algum componente ou perfil cair do APM, ele vai nos mandar um SMS. Para configurar é bastante simples, basta dar um nome à minha ação e colocar o meu número aqui. Então, por exemplo, esse número, se eu quiser outro número separado por vírgula sem espaço, mais 5511, e outro número do celular. Posso colocar quantos números forem aqui. E basta eu espetar o meu celular com o lado do meu servidor e aplicar aqui dentro qual com ele está atrelado. Então, assim ele vai reconhecer o celular e o celular tem que estar com o pacote de dados ativados para ele conseguir mandar mensagem também. Assim ele vai mandar o nosso SMS para dentro dos nossos celulares. Posso rodar uma ação em SSH, basta definir o meu comando aqui, também bem legal. Posso gerar um syslog, em vez de gerar, por exemplo, um Windows Event Log, eu gero um syslog. Ou como também eu posso tomar ação em cima da minha VMware. Então aqui eu colocaria o meu IP da minha VMware, selecionaria qual credencial que eu gostaria de usar, veria o nome dela aqui, selecionaria minha máquina e escolheria qual ação eu gostaria de tomar em cima da minha VMware. Então eu tenho essas ações aqui, eu posso tirar um snapshot, dar um restart, suspender, dar um shutdown, resetar ou ligar e desligar minha máquina, como ação do APM. Então, é um plugin bastante bacana, nos dá uma visão das nossas aplicações, ele é voltado para as aplicações. Então, se eu tiver uma aplicação de AD ou meu próprio servidor no WhatsApp, o servidor de nota fiscal eletrônica, eu posso estar monitorando isso serviço a serviço. Então, eles nos dão uma visão bacana. Alguém tem uma dúvida sobre o APM ou algum tópico que eu já havia passado? Lembrando também que o APM é uma aplicação built-in do WhatsApp Gold e no roadmap da IP Switch para a versão 17, que ele já está para apresentar até o final do ano, o APM vai ser tirado do WhatsApp. Então ele vai virar uma versão standalone do WhatsApp Gold. Então, essa versão built-in que a gente está vendo aqui é a primeira e última vez que a gente vai ver esse console aqui. Então eles vão retirar
do WhatsApp e vai virar uma aplicação standalone, porque a procura dessa ferramenta é bastante grande e geralmente a pessoa não precisa, não quer ter o WhatsApp Gold, só o APM. Assim, ela pode, com essa mudança, ela pode comprar só o APM e não necessitar de WhatsApp Gold para essa ferramenta rodar. Se alguém precisar de algum, quiser mexer no meu APM aqui, ou precisar de alguma informação de configuração, preço, ou só um orçamento de quanto custa para quantos dispositivos, basta me mandar um e-mail para mim, que eu vou estar conversando com vocês e mandando mais informações. Ele é licenciado com base de em quantos componentes eu quero monitorar. Então, cada componente desse que a gente está monitorando dentro aqui é uma licença. Então, se a gente tem o meu componente que no caso entra na minha servidor de VMware, eu tenho 6 componentes rodando, então eu tenho 6 licenças rodando. Aqui eu estou usando 12 das minhas 2.500 que eu tenho, então até 2.500 eu estava sossegado de usar as minhas licenças. É basicamente igual ao WhatsApp Gold, que é por dispositivo, que ele é licenciado por dispositivo, mas aqui a gente é licenciado por componente. Se alguém necessitar de qualquer dúvida aí, pode estar escrevendo no chat, que eu estou respondendo agora, ou posso estar respondendo mais tarde via e-mail ou telefone também. Aqui no meu dashboard eu tenho algum conteúdo sobre o APM, agora a gente já sabe sobre o APM, já dá para ter uma visão melhor dos nossos conteúdos. Então, aqui no caso eu tenho todas as minhas aplicações, eu posso estar mudando de aplicação só para alguma aplicação que eu desejar, como por exemplo, eu vou mudar só para minha aplicação de servidor do meu WhatsApp. Então eu só quero ver o meu servidor do WhatsApp, não quero ver mais nada, nenhuma outra aplicação. Então, basta eu mudar ali e agora eu vou ter a gráfica de pinta só da minha aplicação do WhatsApp. Então ela está metade up, metade desconhecida, que é aquele IIS que a gente não configurou, e metade em warning, 25% em warning, que é algum serviço do WhatsApp que já está parado, mas que não interfere no funcionamento do meu WhatsApp Gold. Então eu tenho conhecimento dele, mas ele não atrapalha o bom funcionamento da minha ferramenta, então eu não preciso estar me preocupando. Quer dizer, eu preciso estar me preocupando, mas não preciso estar tomando uma ação imediata em cima desse serviço. E com o nosso conteúdo aqui a gente consegue ter essa visão desses componentes, que no caso seria o perfil do meu WhatsApp Gold, e esses aqui seriam os componentes. O próximo plugin que eu vou estar entrando agora seria o Alert Fox. Bom, o Alert Fox ele é totalmente voltado para performance de websites. Então ele vai medir a performance do seu website. Então a gente pode trabalhar com iMacros dentro dele. Então a gente roda um iMacros para fazer a mesma ação em cima do meu website para medir a performance. Por exemplo, eu apertando um botão de login dentro do meu site, em quanto tempo ele demora para fazer o login. Então esse Alert Fox vai simular essa simulação, esse aperto de botão, quanto tempo ele demora e vai nos dar a, a resposta. Quanto tempo ele demorou para fazer esse login? Então, esse tipo de performance que o AlertFox ele mede dentro dos sites web. Eu estou sem
Estou sem licença aqui para mostrar para vocês, mas é muito fácil de estar implementando isso. Basta a gente colocar o site que a gente está querendo monitorar e fazer uma ação em cima dele. Tipo, por exemplo, gravar um iMacros com eu apertando um botão. E ele vai ficar medindo isso de 10 em 10 minutos, no caso, o tempo que você escolheria, e quanto tempo ele está demorando para fazer essa ação. E aí a gente tirar um relatório de performance dentro do nosso site. Esse plugin, ele pode ser vendido também em standalone do WhatsApp Gold. E se alguém tiver alguma mais curiosidades sobre os plugins ou documentos, quiser documentos sobre o plugin, é só me mandar um e-mail que eu vou estar encaminhando para vocês também. Temos um plugin também chamado IP Address Manager. Eu não tenho um exemplo aqui para vocês também, mas eu vou falar um pouco sobre ele. O que o IP Address Manager faz? Ele tem o controle de todos os nossos IPs da nossa rede. Então eu posso estar reservando qual IP eu quero para minha tal máquina. Então, com esse plugin eu tenho a visão de todos os meus IPs que estão sendo usados e os que não são usados dentro da minha rede, minhas subnets. Então ele vai fazer o controle de todos os meus IPs que ainda estão livres ou estão sendo usados ou reservados para algum dispositivo que eu posso estar colocando mais tarde na minha rede. Então é um plugin para a gente ter o controle dos nossos IPs dentro da nossa rede e nossas subnets. É um plugin bem legal e também é bem fácil de implementar. Ele é vendido standalone ao WhatsApp Gold e por isso que eu não tenho uma licença aqui para mostrar para vocês. Mas se alguém necessitar quiser mais informações, necessitar de um POC, qualquer coisa, eu posso estar implementando para vocês. Posso mandar um e-mail que eu vou estar ajudando vocês. O próximo plugin que eu vou estar apresentando para vocês é, na minha opinião, o plugin mais complicado e complexo de se mexer, que é, é o Log Management, que é um plugin vendido também separadamente ao WhatsApp Gold, mas esse eu tenho uma licença para mostrar para vocês. Então, é o único plugin que a gente precisa instalar fora do WhatsApp Gold. Então, aqui no caso, eu preciso ir lá no meu site, baixar no meu portal do WhatsApp Gold e baixar o meu plugin. Ele é bem completo, ele vem com bastante ferramentas, todas as ferramentas aqui pertencem a esse plugin e cada uma tem a sua função. Então, aqui no caso tem o Event Archiver que faz a coleta automática dos meus logs, armazena e faz o backup e a consolidação deles. Também tem o meu Event Alarm, que deve estar aqui, que ele monitora os meus logs e nos alerta em tempo real se algum log chegar ou algum log for guardado, fazer o backup dos logs. Então, essa aplicação aqui vai cuidar dos nossos alarmes que vão chegar para a gente. Eu também tenho o Event Analyst, que está aqui o verdinho aqui, que ele analisa e gera relatórios de tendência dentro dos meus logs. Então eu posso agendar também relatórios de tendência e analisar e ter o controle também dos meus logs, o que está fazendo, que logs estão gerando dentro do meu servidor. Também tem o Event Hover, que está por aqui. Aqui. Tá difícil hoje. O Event Hover, que ele é um console único que a gente pode estar visualizando e procurar os logs dentro de outros servidores. Então, com essa ferramentinha WhatsApp Event Hover aqui, a gente pode ir lá e procurar em qual dispositivo a gente quer buscar os logs. Então, a gente tem uma coleta automática dos syslogs
Microsoft Event Logs para dentro do nossa ferramenta Log Management. Também tenho, é, eu posso estar usando para armazenar esses logs o meu Microsoft Access, como também eu posso estar usando o meu SQL. Ele também, o Access é aceito dentro do Log Management. Eu posso estar configurando o meu Log Management para limpar os meus logs ou não. Então, se eu quiser apagar todos os meus logs dentro, que eu não quiser guardar nada, ele vai lá e apaga dos meus servidores. Também tem eu posso estar coletando logs de vários servidores de uma vez só. Eu não preciso estar me focando em um servidor só. Então, eu posso estar recebendo vários logs de vários servidores de uma vez só. Eu posso estar categorizando meus logs, então eu só quero receber os meus logs de erros, logs de informações ou logs de warning. Então eu posso estar categorizando os logs que eu vou estar recebendo no meu WhatsApp Gold. Posso estar agendando essas coletas, então eu só quero que me passe os meus logs tais dias da semana, para a gente não ter um grande um grande volume de logs. Eu já falei que ele aceita também o Axis, não só o SQL. Isso é um ponto bastante bacana. Eu posso estar monitorando esses logs remotamente, os meus syslogs ou os meus Microsoft Event Logs, tudo remotamente, não preciso estar logado no meu servidor. Eu tenho o meu tempo de pooling totalmente configurável, eu posso estar deixando o meu server online ou offline, posso dar um shutdown, restart no meu sistema, eu posso ter várias ações também dentro do meu WhatsApp Event Log Manager. Então ele não faz só a coleta dos logs, ele também toma as ações em cima dos meus servidores. Então a gente precisa tomar bastante cuidado em cima disso. Vou estar mostrando um exemplo aqui para vocês do meu Event Hover, que é o meu console que eu faço a visualização dos meus logs. Então eu preciso estar conectando alguma máquina, então eu vou conectar ao meu RST06. Ele é um pouquinho lento, mas ele já vai conectar. Então ele vai lá, se conecta à minha máquina e traz todos os logs disponíveis dentro da máquina. É um plugin bastante bacana e um pouquinho complicado de se mexer, porque ele tem bastante aplicações que são instaladas junto ao WhatsApp Gold. Mas é um plugin que nos dá uma visão bem legal mesmo. E para quem precisa ter o controle dos logs, é um plugin que vai facilitar a vida em 100%. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar relembrando de novo a dúvida, porque geralmente as pessoas têm dúvidas simples e não gostariam de perguntar. Pode estar perguntando que eu vou estar respondendo aí no chat, não só sobre o log que eu estou falando agora, mas sobre outros plugins ou sobre o WhatsApp em si. Basta escrever no chat aí que a gente vai estar respondendo. Caso ele já puxou todos os meus tipos de logs e perguntou se eu quero um relatório. Eu já peço que não, então vamos abrir alguns logs. Então aqui no caso eu vou abrir as árvores de gênero dos logs e eu posso ver quantos logs estão gerando dentro do meu servidor. Então eu estou conectado no meu servidor 6, então nos logs gerais tem 441 logs gerados. E aqui eu tenho o controle dos meus logs. Então posso ver a categoria dele, a data, o ID dele e de qual computador ele está vindo. Então eu tenho dos meus 603, a maioria dos meus logs estão vindo do 3. Eu tenho próprios logs do meu servidor 6, que eu estou logado e puxando de lá. Então, eu posso ter o controle de onde está vindo esses logs.
É uma ferramenta bacana. Eu posso também estar categorizando meus logs ali, como eu cliquei ali na segunda aba que estava aqui. Então, esses são os meus eventos pelo gênero, então, pela source. Então, no meu Chrome, se eu tenho, dentro do meu Chrome, eu tenho um recorde de erro. Então, ó, aqui na 06, deu esse erro no dia 6 do mês 7 de 2014, às 10h23, do meu Chrome. E meus informações, eu também tenho uma informação aqui, que deu esse log aqui de informação que foi gerado. Tenho vários sources aqui, que no caso são as tabelas do WhatsApp. Então, temos 17 erros dentro das tabelas do WhatsApp. Eu posso ter o controle desses logs. Erros e também informações, né? Tem 3.991 informações geradas de logs. E eu tenho controle sobre elas aqui. E é um plugin bastante bacana para nos dar a visão dos nossos logs. Alguém tem alguma dúvida sobre o ELM, Event Log Management? Aqui eu gostaria de mostrar um relatório para vocês, mas dos meus logs de tendência, mas eu acho que ele não vai conectar por falta de informação dos meus logs. Mas também é bem fácil é só entrar e apertar um connect que ele vai conectar diretamente ao servidor. Demora um pouquinho, porque ele tem que puxar todos os logs e fazer o relatório de tendência, mas também nos dá uma visão unificada e bacana. Lembrando que esse plugin ele é vendido em standalone ao WhatsApp Gold também, mas se você tiver o WhatsApp Gold, ele fica mais barato. Então, é um ponto positivo de a gente ter o WhatsApp Gold e quiser comprar os plugins. Porque tendo uma licença do WhatsApp Gold, os plugins vão ficar um pouquinho mais baratos, ao invés de a gente comprar somente os plugins. Se alguém tiver qualquer dúvida de preços, informações, ou quiser somente uma cotação de quanto custa para tantos dispositivos, pode estar me mandando e-mail, que eu vou estar respondendo também, com certeza. Bom, esses foram os plugins do WhatsApp Gold. Então a gente tem agora um conhecimento dentro de todos os plugins que a RP Suite nos oferece e para estar complementando a nossa monitoração do nosso ambiente. Então, com esses plugins, ele vai estender a funcionalidade do WhatsApp Gold e nos dá a visão que a gente necessita para gerar no dia a dia a nossa empresa. Agora, antes de eu finalizar aqui a nossa Webex, eu vou dar um refresh em tudo que a gente falou, ver se alguém tem alguma dúvida sobre algum tópico que já tenha passado e se tiver, é só escrever no chat aí que eu respondo. Então, vamos lá. Eu comecei falando um pouco sobre o plugin de VMware, que seria o What's Virtual, que é essa tabelinha, essa terceira abinha que a gente tem aqui dentro do Admin Console, que é voltado a VMware, que se conecta à API do vCenter, e nos traz as máquinas, os hosts, as blades, as lâminas de todas as nossas máquinas VMware que estão rodando. Também temos a linha aqui Virtual, que nos gera um mapa de como é que está posicionado essas máquinas virtuais dentro do seu ambiente. E também temos os logs de eventos que são gerados por essas máquinas. Lembrando que
ele é somente voltado a VMware. Então, se você tiver um Hyper-V, por enquanto não vai funcionar. E a gente necessita estar puxando para dentro do WhatsApp os dispositivos e configurando as credenciais. Então, sem as credenciais e sem estar adicionado dentro do WhatsApp, esse plugin não vai funcionar. Também falei sobre o WhatsApp Configured, que ele é posto dentro da nossa interface Admin Console, e ele é composto por essas 4 opções dentro do nosso Admin Console. Então, falei também que a gente tem 2 tipos de configurações, aquela configuração agendada e a configuração de password, que a gente pode estar ser notificado por e-mail quando alguma configuração for mudada ou quando ele não conseguir se conectar ao dispositivo, quando ele conseguir se conectar ao dispositivo. E posso também estar fazendo um backup das minhas configurações. Posso também estar adicionando uma credencial a esses dispositivos, então eu seleciono o tipo de credencial e qual credencial eu quero adicionar e qual dispositivo eu quero estar adicionando essa credencial. Também tenho a esse dispositivo, quando eu rodar uma task, vou adicionar essa task de backup aqui a esse meu dispositivo, então quando essa task rodar, ela vai aparecer aqui, que foi rodada tal hora, por tal pessoa, e etc. E eu vou ter uma opçãozinha aqui de comparar ou ver. E dentro dela eu posso ver o que foi mudado. Então ele vai me mostrar a configuração antiga e a configuração que foi mudada. Então, além de eu ser avisado que foi mudada a configuração, eu vou saber o que foi mudado. Que isso é bastante bacana. E a gente vai ter o controle dos nossos dispositivos. Então, eu não preciso ficar preocupado em procurar o que foi mudado. Então, ele já vai nos dar esse texto, vim comparando o texto antigo e o novo, o que foi mudado dentro desse switch, roteador, modem ou etc. Lembrando que para todos esses dispositivos, eles têm que estar adicionados ao WhatsApp Gold, como o APM também. E se o dispositivo não tiver adicionado ao WhatsApp Gold, ele não vai funcionar. O próximo plugin seria o WhatsApp Connect, que é aquele que já é adicionado e implementado ao WhatsApp. Quando você instala, ele já vem, quando você compra também a licença, ele já vem totalmente grátis. Então você ganha um plugin e eles não mostram as conexões dos nossos mapas de Layer 2. Também pode mostrar as dependências. Então toda vez que você rodar, ele já vai trazer para a gente quem está conectado ao que, como é que está postado o nosso mapa. Então esse mapa aqui foi eu que customizei, mas antes ele já vem conectado com quem está conectado ao que. Então é uma visão bem legal e é um plugin grátis, né? Então a gente não precisa estar preocupado em comprar esse plugin. Bom, o próximo plugin que eu passei foi o Flow Monitor, que é aquele plugin que nos dá a visão dos pacotes que estão passando dentro da nossa interface. É um plugin bastante bacana e a gente vai ter conhecimento do que está passando, quais pacotes estão passando dentro da nossa interface. Qual protocolo, qual aplicação que está mais usando a rede, quem está mandando mais. Então aqui no caso, se eu tiver uma ferramenta disparando muito dentro da minha rede, eu vou saber que o Stop Senders, que é ela que está disparando dados dentro da minha rede, deixando ela limpa, como também posso saber qual máquina está recebendo mais e deixando pesada, por exemplo. Então, com esse plugin, a gente pode fazer o troubleshoot das interfaces e assim dando uma visão bastante bacana da rede. Também tem pode estar configurando os relatórios aqui, os reports do jeito que a gente precisar. Posso estar vendo quais dispositivos estão tentando conectar e não estão conseguindo, e etc. É uma função, são um número N de funções dentro do meu Flow Monitor. Também posso estar medindo a minha largura de banda, o meu uso da minha interface, medir o meu QoS e o meu tráfego do meu host.
Ele também é bastante fácil de se implementar, só um pouquinho complicado. E se alguém tiver alguma dúvida sobre esse plugin, basta mandar um e-mail para mim. Até rimou. Ele já vem, como eu já disse, já vem na, na versão demo do WhatsApp. Então, se você baixar, você vai ter 30 dias o, o acesso a ele. Se alguém precisar mais de 30 dias ou alguma ajuda, eu posso estar auxiliando vocês e dando mais tempo de demonstração desse produto. Certo? Bom, lembrando também que para a gente conseguir ter acesso a essa interface, o device precisa ter a tecnologia Flow implementada e precisa estar direcionado ao servidor do WhatsApp Gold na porta 9999. Sem esses pré-requisitos, a gente não vai conseguir ter essa visão. Também temos, se a gente quiser medir esses pacotes de um servidor, que não é o caso, não é um dispositivo de rede, a gente também tem um outro plugin chamado Flow Publisher, que eu esqueci de mencionar na hora. Então, com esse plugin, a gente vai fazer a duplicação da porta que está saindo e entrando dentro do meu servidor e assim apontando para dentro do meu WhatsApp. Assim eu posso ter a visão de qual pacote está passando por dentro do meu servidor. Então, eu não preciso mais ter um dispositivo de rede. Eu posso estar fazendo isso dentro do meu servidor. Basta eu comprar esse outro plugin, que é o nosso Full Publisher. Assim, a gente vai ter a visão de qual pacote está passando para dentro do meu servidor. Vamos ver se eu consigo a visão do Full Publisher aqui para vocês. Bom, tive que entrar em outro servidor aqui agora. Então, a visão do meu servidor, do meu Full Publisher é exatamente essa. A gente está no outro servidor, não é mais o WhatsApp, e esse aqui é o nosso 99, e está exportando os dados de Flow, que a minha porta está duplicada, para o meu servidor do WhatsApp, que seria o meu Collector. Esse aqui é o meu servidor do WhatsApp, então ele está mandando para a porta 9999. Está ligado o tráfego, então cada tráfego que está entrando aqui e saindo está mandando para o WhatsApp, e aqueles relatórios que a gente estava vendo lá é exatamente desta máquina, desse servidor que a gente tem aqui. Então, com esse servidor, com esse plugin, Full Publisher, a gente tem a visão do que está passando dentro do nosso servidor. Não precisa ser um dispositivo de rede. Bom, voltando aqui para o servidor do WhatsApp, vamos para o próximo plugin. O próximo plugin que eu citei foi o APM, o nosso Application Performance Monitor. Com ele a gente consegue monitorar nossas aplicações com base nos nossos componentes. Desculpa. Fazendo o controle dos nossos componentes, a gente vê quantos por cento da nossa aplicação está rodando. Se esse serviço seria crítico ou não, a gente define ele como crítico e pararia o monitoramento de todos os outros componentes. Aqui no caso, se eu definisse que o meu CPU é um componente crítico, a minha solução de VMware, então eu definiria o meu CPU como critical, então agora ele é crítico, e se o meu threshold passar de... está muito alto, então como warning 90 e down 95%, então se ele ficasse em 90% a mais de 10 minutos, ele me daria um threshold de warning, então eu usaria para warning. Se ele passasse de 95% por mais de 20 minutos, ele daria o threshold de down, e como ele é crítico, pararia todos os meus outros serviços. Então, eu estou definindo aqui que a CPU é importante para o bom funcionamento da minha aplicação. Então, se parar ele, vão parar todos os meus outros serviços. Então, um close aqui. Agora, ele foi definido como crítico. Então, a minha CPU é crítica para o meu host de VMware, que no caso seria só um nome fictício aqui.
e quando esse serviço parar, tudo vai parar. E a nossa pizza vai ficar 100% vermelha, pois um componente crítico parou. Aqui no caso, onde está tudo vermelho up, verde up, e vai ficar tudo vermelho falando que nossa aplicação parou. A gente também pode estar configurando as ações, como eu disse, o número de ações são bem grandes, e-mail, SMS, service restart, executar um programa exterior ao WhatsApp, também é válido dentro do APM. Lembrando que para fazer o APM funcionar, o dispositivo que está rodando esses componentes tem que estar adicionado ao WhatsApp. Por isso que essas ferramentas, esses plugins são built-in ao WhatsApp, pois necessitam do WhatsApp e os dispositivos atrelados e descobertos pelo WhatsApp. E quando o APM for lançado em standalone, eu acredito que eles vão colocar uma descoberta somente para o APM. Então você vai fazer uma descoberta voltada ao APM para descobrir qual dispositivo roda qual componente. Então aí você não precisaria mais do WhatsApp Gold. Alguém tem alguma dúvida? O próximo plugin depois do APM que eu citei foi o nosso Alert Fox, que seria aquele aquele plugin voltado a medir a performance dos websites. Então, com ele eu posso rodar um iMacros, fazendo tal função, como por exemplo apertando um botão, apertando um menu, e vendo quanto tempo ele demora para executar tal ação. E assim o AlertFox geraria os relatórios para a gente ter o controle do nosso website. Então, e com isso tomar ações em cima, né? Otimizar o nosso website, deixar ele mais rápido e etc. Também temos os alertas que indicariam quando os nossos websites estivessem fora ou alguma coisa errada com o nosso website, ele nos avisaria. É um plugin bacana e esse é standalone ao WhatsApp, não necessita do WhatsApp. Mas se tiver o WhatsApp comprado, ele sai mais barato. O próximo plugin que eu citei foi o IP Address Manager. Como eu disse, eu não tenho uma visão aqui dele para vocês, mas é um painel unificado também, standalone ao WhatsApp, que nos dá o controle de todos os IPs gerenciáveis dentro da nossa rede ou da nossa subnet. Então, todos os IPs em uso, reservados ou que são livres, ele vai categorizar isso para a gente e a gente vai ter relatórios e também alertas quando o IP for usado por algum dispositivo. Tudo isso pelo IP Address Manager. É um plugin bem legal e é standalone ao WhatsApp. O próximo plugin que eu citei e o último também foi o Log Management, que é o nosso ELM, Event Log Management. Ele é composto por todas essas aplicações, como eu disse. Então, ele é bem complexo dentro do mundo WhatsApp e é o único plugin que a gente precisa instalar de fato dentro do nosso servidor, porque ele é separado ao WhatsApp. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ou 15 aplicações voltadas ao ELM, e cada uma tem sua função, que, por exemplo, eu posso dar um update no meu database, escolher para onde eu vou estar guardando os meus logs. Eu tenho um wizard aqui, eu também tenho um database voltado aos logs de backup, o meu voltado ao meu alarme, os alarmes que vai nos alertar sobre os logs. Eu tenho também um console central que vai nos dar como se fosse um painel de serviços do WhatsApp. Ele vai mostrar quais serviços estão rodando ou não. Temos também outras funções de outros, muitas funções desses dispositivos. Então, eu só passei por cima assim para vocês terem uma noção do que ele faz
Ele pode gerar relatórios, fazer a coleta automática dos logs de vários servidores ao mesmo tempo. Ele também aceita o Axis como banco de dados ou o SQL. É, a gente tem, pode procurar os seus logs dentro dos seus servidores. Temos os alarmes em tempo real, então eu não preciso esperar tanto tempo para me mandar um alarme. Os alarmes agora são em tempo real. E eu posso ter a coleta agendada, a coleta automática desses logs ou do Microsoft Events Logs. Eu posso configurar ele para limpar os meus logs ou não. E tomar várias ações em cima de outros servidores, como eu já havia dito também. É um plugin bastante bacana, só que um pouquinho complicado de se mexer. Se alguém tiver alguma dúvida sobre ele, só me mandar um e-mail também. Vou estar reforçando essa parte do me mandar um e-mail ou perguntar agora e não ficar com dúvida. O meu e-mail é o osmar@rsti.com.br ou também temos o suporte@rsti.com.br. O nosso telefone é DDD 11 3798 5998. E se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente, que eu vou estar ajudando sem problemas, é, sem problemas com o WhatsApp Go hoje no ambiente de vocês. Vou deixar aberto agora a sessão por alguns minutos para o pessoal perguntar. Se tiver alguma pergunta, por favor, faça agora. E se alguém quiser mexer no meu WhatsApp aqui, mexer nos meus plugins, fique à vontade também. Eu posso estar passando o controle para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos a comparecer esses 2 dias de treinamento que a gente executou aqui na RSTI. E até breve. Valeu! Marcelo, qualquer coisinha que tiver, pode estar entrando em contato comigo que eu vou estar te auxiliando, viu? Obrigado pela presença. Até mais. Tchau, tchau.